a gente tem, tu citou Líbano, países que têm um histórico enorme de conflito, né? Nós não temos, né? E outros países também não têm. Estados Unidos não tem conflito dentro do terreno dele. Tirando a Guerra da Secessão que teve lá depois, né? Sim, Eles têm um tipo de conflito que a gente não tinha aqui no Brasil e que pode estar aparecendo. Eles têm um conflito racial lá. A gente vê lá, convulsões sociais é por isso conflitos que raciais. eu ia entrar nesse Aqui nós ponto. não temos. Então, quando eu chamava colegas meus negros, pô, negão, tal, porra, ele recebia isso na boa, e eu falava na boa, e até cara branca eu chamava de negão. Pô, negão, pô, qual é a tua aí e tal. Mas, na boa. Não, é politicamente correto, não é bom chamar de negão, porque isso aqui pode. É afrodescendente. Pô, eu vou chamar o quê? Você, então? Afrodescendentão? Né? E aí, você fala, mas eu nem sou negão, porra. Mas chamaram disso. Porque eu chamava negão qualquer um. É uma maneira, força de expressão. Então, eu acho que as coisas estão mudando e eu acho que isso não agregou nada. Não agregou nada. O politicamente correto, você não pode falar, você pode ser processado, você pode não sei o quê. Está E- dividindo a sociedade então, isso. esse ponto que eu ia te falar, porque parece, dá uma sensação que todo mundo está em guerra, só que níveis e tipos de guerra variantes diferentes. Então, os países que tradicionalmente têm conflito, tu pega o Oriente Médio, tu pega outras nações, né, que já têm um histórico enorme, e aí você pega nações que não têm, parece que de uns anos para cá foram. Começaram a ter, estão desagregando. Tudo bem que essa Tá, questão uma racial dos Estados colcha Unidos é está antiga, né? rachando, tá uma colcha rasgando, né? A malha social. A gente sente Que isso. dá a entender que é plantada para destabilizar Parece que aquele. sim. Ou destabilizar a malha social, ou destabilizar a economia. O que, que se busca com isso aí? Está dentro desse conceito também de guerra híbrida. Né? Eu acho que é muito complexo isso aí. E, E e- triste, porque você está rasgando a malha da sociedade. Quando você exclui. Quando eu falo isso, eu não quero dizer que eu sou contra direitos humanos. Eu sou contra o trabalho escravo, ou o trabalho análogo escravo. Tem muita coisa que está errada. Eu acho que a gente tem que criar condições para dar assistência social para quem precisa e procurar incluí-la na cadeia produtiva e dar dignidade, porque é o trabalho que dignifica o homem. Trabalho que dignifica o homem. Então, não é, eu começo com assistência social, assistência de saúde, mas aí eu crio uma capacitação e crio vagas no mercado de trabalho para te absorver, ou pelo empreendedorismo ou pelo emprego. E aí você vai gerar empregos, você vai produzir e a economia vai ficar pujante. E quanto mais pujante ela ficar, mais eu arrecado. E quanto mais eu arrecado, mais eu consigo ajudar quem precisa e eu crio um ciclo virtuoso. E é isso que a gente estava fazendo de 19 para cá. é. Quem combate essa guerra híbrida aí, cara? Quem vai proteger? Eu acho que todos os setores têm que estar atentos da sociedade, Mas sem todos. articulação, esse Eu que. acho que no Não, caso da grande imprensa, talvez tenha dinheiro, né? Eu vi comentei contigo aqui antes da gente entrar online, da entrevista que eu vi do Augusto Nunes. E ele falou, tem jornalistas que lhes são impostas pautas que mesmo que ele não acredite, ele tem que escrever, ou noticiar, ou falar. E ele falou que ele, em toda a sua carreira jornalística, nunca se submeteu a isso. Ele foi autêntico. Né? Ou ele pedia para não fazer, e não lhe era obrigado a fazer, ou ele pedia demissão do veículo ao qual ele integrava, mas mantendo uma integridade e com uma coerência com o que ele pensava, etc. mas isso é perfil, né? Quando você muda o perfil, você consegue ter mais flexibilidade. Eu conheci uma assistente social que ela fez um trabalho para uma empresa, não vou citar a empresa aqui, e ela acreditava muito no que fazia, e aí mudou, a alta direção mudou, e mudou a política daquele trabalho de assistência que ela fazia. Aí ela falou, não, desse jeito é contra os meus princípios, assim eu não concordo. E ela pediu demissão, ela foi coerente com aquilo que ela acreditava, entendeu? Eu acho que isso é muito importante para a sociedade, você não pode ser hipócrita, né? E ela mostrou, um outro exemplo da mesma coisa, do jornal, eu falei do jornalista, liberdade de expressão, porque senão jornalista, você imagina um jornalista sem liberdade de expressão? Tu imagina jornalista apoiando a restrição da liberdade de expressão? Não, eu imagino o jornalista ou ganhando para isso, ou forçado a isso. Sim.
Pois são as coisas que a gente jamais imaginava e vai O indo. Augusto Nunes citou isso nessa reportagem que eu vi. Ele falou que ele sofreu 2 vezes assédio, mas assédio financeiro. Ou seja, quiseram suborná-lo para ele falar bem de alguém ou falar mal de alguém. Ele, inclusive, denunciou. Falou, não, aí não. Então, mas aí, cara. Eu não vou, não adianta. Olha, fui lá no Glauber, eu achei o Glauber antipático, uma pessoa insuportável e tudo. Não, Elcio, eu vou te dar 5 mil aí pra você não falar mal de mim e tal. Não, o Glauber é um cara, porra, educado, maravilhoso, fácil trato pra conversar. Não. Eu acho que a dignidade, a integridade não tem preço. A liberdade não tem preço. Sim. Agora, o ponto é o Isso seguinte, faz parte do né? ethos, né? Da ética. Agora, o ponto é o seguinte, né? Você vai formando perfil de pessoas. E aí você não vai subornando com dinheiro, né? Mas assim, você foi promovido. A partir de agora, você é o editor, a linha editorial é essa. Em vez de ganhar 10 mil, tu ganha 30. Você Aí o pode abrir cara, mão disso. sim, Eu nunca abri mão, eu no Exército, eu nunca abri mão dos meus princípios do que eu acreditava. Se isso, por algum motivo, me custou deixar de ser promovido a general, é o preço que eu paguei por ser coerente com tudo aquilo que eu acreditei durante toda a minha carreira militar. Com aquilo que eu dizia para os meus subordinados, aquilo que eu aprendi e aquilo que eu acreditava. Eu acho que a gente tem que ser coerente. Aí, depois você não pode estar arrependido. Se você foi coerente, você não vai se arrepender. Entendeu? te entendo e concordo. Mas assim, já que nós estamos falando em algo invisível, que a gente não vê, que a água vai ficando morninha, 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 talvez a cabeça pensante vai fazendo isso de uma forma que ele vai mudando os perfis, vai flexibilizando a moral da pessoa, vai flexibilizando o princípio, e aí depois fica fácil Não é dele, só dele flexibilizando, conduzir, é manipulando também. manipulando. Manipulando. Quando você rasga o tecido social e você divide a sociedade, que não era dividida, você está fazendo isso, né? Então, eu acho que... E aí você nem percebe. Se você está sendo influenciado, você não percebe. E determinadas pessoas, jornalistas, professores e outros, hoje nós temos os digital influencers, né? Sim. Eles têm essa responsabilidade. Então, eu acho que eles têm que ter coerência. Tem que ter coerência. Porque está sendo ouvido por muitas pessoas. E pode mudar comportamentos e percepções. E, por exemplo, no processo da vacinação da população brasileira na pandemia, houve uma desinformação enorme. Até hoje eu ouço, né, que houve atrasos. Então, como houve atraso na vacinação? Né? Você sabia que a vacina, para ser usada no Brasil, tinha que ser aprovada pela Anvisa? Sim, pela Sabia? Anvisa, sim. Bom, porque nós temos uma lei que prevê isso aí. Agora, você sabia que se a vacina não tem registro na Anvisa, ela não pode ser comercializada, não pode ser comprada, nem distribuída, nem usada no brasileiro? E o registro vem com essa aprovação da Anvisa. O registro vem com a aprovação da Anvisa. Então, Enquanto não enquanto a tem, vacina não tem registro, é como se fosse um carro sem documento, é como se fosse uma criança sem certidão de nascimento. E uma criança sem certidão de nascimento, juridicamente não existe. Vamos dizer assim. Isso melhorou muito no Brasil, porque hoje ela já sai da maternidade com a certidão de nascimento. inclusive com a RG agora, quando tu Mas não saía, né? Então, juridicamente, ele não era um cidadão. Não para alcançar a cidadania, nem a plena, a inicial. Por quê? Não tem certidão de nascimento. Então, a vacina era a mesma coisa. E a lei brasileira, o Código Civil, a nossa lei não permitia comercialização e aplicação. Então, a vacina precisava ser aprovada na Anvisa para ser comercializada. Nós tivemos que editar uma medida provisória, que depois se tornou lei, medida provisória 1026, que ela possibilitou comprar a vacina mesmo antes dela obter autorização para uso emergencial, que já foi uma excepcionalidade que foi criada na pandemia em vários países do mundo, nas agências reguladoras sanitárias, autorização para uso emergencial, que é um passo aquém do registro. E mesmo assim, essa situação não existia. A lei foi criada para poder autorizar comprar vacina
e já avançar nessas tratativas. Por isso que essa lei, a medida provisória foi editada no início de janeiro de 2021, do ano passado. Um dia depois, nós assinamos o contrato com o Butantan de uma vacina que ainda não tinha sequer autorização para uso emergencial. Quando a vacina obteve essa autorização, dia 17 de janeiro, começou a vacinação. No dia 18 de janeiro, Glauber, a gente estava falando de logística, 18 de janeiro, um dia depois que a Anvisa aprovou, se eu não me engano, num domingo à tarde, 17 horas, por aí. No dia 18, essa vacina estava em todas as unidades da federação. A gente tinha distribuído 6 milhões de doses para todos os estados do Brasil. No dia 18, estavam sendo vacinados brasileiros em todo o território nacional. E aí foram chegando mais vacinas, mais doses, e aí a gente foi prosseguindo. Mas a vacina do Butantan foi comprada antes da aprovação da Anvisa. O primeiro contrato de 46 milhões de doses. Depois teve um outro contrato de 54 milhões de doses. E a gente fez tudo isso em 24 horas. Aprovou a medida provisória e foi comprada a vacina. Depois, para comprar a vacina da Pfizer e da Janssen, eles queriam que o Brasil se isentasse de responsabilidade. Ó, se der efeito colateral, isso não é problema meu, é problema teu. Eu não posso ser processado, eu quero foro em outro país, eu quero garantias para não ser processado, eu quero uma lei que me isente de responsabilidade. Foi feita a lei no Brasil. No dia 10 de março foi sancionada uma lei para que a gente pudesse assumir riscos e comprar vacina. Aí finalizamos as tratativas com a Pfizer e compramos a vacina. Aí a Pfizer ainda falou, não, agora para te entregar você tem que contratar o seguro. Eu quero seguro. Aí contratamos o seguro e aí ela entregou a vacina. Então teve todos esses passos que foram seguidos para a gente poder vacinar. Então, tudo que era humanamente possível, mas que oferecesse a garantia da segurança do cidadão que fosse tomar aquela vacina e da eficácia do imunizante, todos esses passos foram seguidos. Hoje, nós temos distribuídas e aplicadas mais de 500 milhões de doses no território brasileiro. Quem critica da demora, a crítica é descabida? Ou é falta de informação? Eu acho que é falta de informação, porque é muito fácil você criticar hoje o que a gente estava fazendo naquele momento, porque a gente tinha que fazer isso tudo e não adianta falar que não precisava com a segurança jurídica necessária. Você não pode trabalhar à margem da lei, porque no final das contas é o CPF do gestor que vai constar ali. E eu não estou falando de uma compra simples. Por exemplo, você sabe quanto custava cada dose do primeiro contrato da vacina da Pfizer que a gente fez? Não. Faz ideia? Aparentemente pode ser muito, pode não ser, $10. O dólar estava 5,40 hoje de manhã. Cada dose? Cada dose. Nós estamos falando de 50 milhões de Não, dólares. estamos falando de 100 milhões de dólares. 100 milhões. Então eu estou falando de $1 bilhão. Estou falando de 5,4 bilhões de reais. Um contrato da Pfizer. Depois fizemos outro. O contrato do Butantan, os 2 contratos foi por aí também. Coisa de 5 bilhões de reais. O contrato da AstraZeneca, o primeiro, foi um contrato mais vantajoso, porque foi um outro processo. Aí você pode até falar, Elcio, mas vocês contrataram a AstraZeneca antes. Por que não fizeram a mesma coisa com o Butantan? No caso da AstraZeneca, a gente usou outra legislação. A gente usou a encomenda tecnológica, onde eu estava investindo e dividindo um risco, podendo obter ou não sucesso no desenvolvimento tecnológico. Então ela foi bem mais barata, inclusive. A vacina da AstraZeneca, os primeiros 100 milhões de doses que a Fiocruz produziu, eles custaram em torno de 2 bilhões de reais, 100 milhões de doses. Entendeu? É um preço bem mais barato. Por quê? Porque nós ainda absorvemos a tecnologia e passamos a produzir em território nacional. Então, a gente conseguiu usar um outro mecanismo nessa vacina. E também entrou no consórcio e fez várias outras iniciativas para tentar agilizar e diversificar as possibilidades, né? Os canais redundantes que a gente falou lá dos dutos, da energia elétrica, fizemos também com a vacina para poder ter o máximo de doses que garantisse segurança e eficácia e vacinar a população brasileira para poder diminuir o sofrimento e trazer a tranquilidade para a população.